Salve, salve meus amigos do Ritmo, tudo bem com vocês? Estou estreando essa nova playlist aqui no canal pra gente falar de uma coisa muito importante que eu venho pensando bastante, principalmente depois da pandemia, que eu tenho acompanhado os alunos muito mais a fundo, sabe? Detalhadamente, por conta das aulas online. Então soma todo o conhecimento que a gente já vem adquirindo ao longo dos anos dos nossos alunos, dos alunos presenciais, com os alunos online, né, que requer um olhar diferenciado por ser através de vídeo e tudo mais, e as coisas só se confirmam e se reforçam, né? Então eu resolvi criar essa playlist para falar sobre o processo de aprendizagem do tamborim, tá? Para você que está treinando já tamborim, mas ainda não chegou lá na frente, é interessante para você entender as etapas que você vai passar. E para você que nunca tocou, essa playlist vai ser muito bacana para você entender esse universo, para você entrar nele já ciente de tudo que vai acontecer, tá bom? Bom, a gente vai começar falando sobre o que é a primeira coisa que você precisa saber quando você decide aprender a tocar tamborim, né? Primeira coisa, você tem que conhecer o instrumento, né? Sobre a história do tamborim, a gente não encontra muitas coisas na internet, tem algumas. Então, o que eu estou prometendo para vocês aqui é pesquisar cada vez mais para tentar encontrar mais materiais sobre a história desse instrumento que a gente, né, é fascinado aqui no canal. Mas além, né, da história do instrumento, é entender a função dele, né? Peraí, eu quero aprender a tocar tamborim. Mas aí, o que eu vou fazer com o tamborim? O que ele faz? O que o tamborim faz na bateria? Pois é, o tamborim, ele tem a função de não só somar com a bateria, né, com a sua principal levada, que é o carreteiro, tá? O carreteiro é a principal levada do tamborim, tem que ser a primeira coisa que vocês precisam aprender a fazer, tá? Antes de qualquer desenho. Então, com o carreteiro ele é uma levada também do samba, que ele complementa com os outros instrumentos da bateria, ajudando na sustentação do ritmo, tá bom? Agora, junto com o carreteiro, além do carreteiro, o tamborim também faz desenhos, né? O que são esses desenhos? São frases rítmicas, né? Que muitas vezes no samba enredo acompanha a melodia do samba ou faz o contraponto na melodia do samba. Eu já fiz alguns vídeos aqui falando sobre isso. Então estou dando uma pincelada para vocês entenderem a função dele dentro da bateria, né? E uma das coisas muito legais do tamborim tem duas coisas assim que eu vou pontuar legais assim do tamborim, que é a dinâmica, porque quando ele está tocando carreteiro é uma coisa, quando ele vai para um desenho é outra. Dependendo do desenho, ele pode fazer com que a dinâmica suba ou a dinâmica dê uma acalmada. Por exemplo, uma levada que é o inverso do carreteiro em questão de dinâmica é o teleco-teco, que é uma das principais levadas também do tamborim. E aí, quando você está no carreteiro, sua dinâmica está um pouco mais alta. Quando você vai para o teleco-teco, sua dinâmica está um pouco mais baixa. Essas duas levadas pontuam bem essa dinâmica do tamborim. Mas as frases marcadas, né? Porque dentro de um samba enredo, o tamborim ele vai tocando muitas vezes em cima da melodia, da métrica do samba, dando ênfase àquela parte do samba, né? Então a bateria, o tamborim, joga para o samba. A estrela, o que brilha, no final das contas, o seu trabalho, né, no tamborim tem que ser voltado para o samba, para complementar e exaltar e pontuar e mostrar a beleza do samba. E aí que automaticamente aparece a beleza da bateria, a criatividade, a versatilidade, não só da bateria, mas da ala de tamborim, no caso do tema que a gente está falando hoje, tá bom? Então, resumindo, tamborim, ele tem a função com o carreteiro de ajudar na sustentação do ritmo, e com os desenhos, as frases rítmicas, ele faz a dinâmica também na bateria, dependendo do desenho, e também ele ajuda a dar aquele brilho no samba enredo, na divisão do samba, na métrica, na melodia do samba, pontuando algumas frases do samba, beleza? E outra coisa que eu gosto de falar também, para você que vai aprender a tocar tamborim, agora que você já entendeu a função dele na bateria, você tem que entender que é importante executar bem para você atender a essas funções, né? Para você seguir a tradição do tamborim, seguir a sua funcionalidade na bateria.
Não adianta você chegar e falar, Thalita, eu sei fazer vários desenhos, mas não sei fazer o carreteiro. Thalita, eu sei fazer o carreteiro, mas minha dificuldade é desenho. As duas coisas andam juntas, tá? Um é tão importante quanto o outro. Porém, o carreteiro ele é mais difícil de ser executado da forma que nós fazemos hoje em dia, né? Que é o toque chapado, que eu já falei várias vezes aqui no canal. E esse toque chapado, ele requer muita resistência. Então você precisa trabalhar bastante ele. Quando você consegue o carreteiro chapado com resistência, você consegue você tem mais facilidade para executar alguns desenhos. Então por isso que a gente começa o processo através do carreteiro e paralelo um pouco mais na frente, quando você já pegou postura e tudo mais, aí você começa a treinar desenhos também em paralelo ao carreteiro. Mas o carreteiro é o mais difícil e mega importante começar por ele. E é uma coisa que eu sempre martelo para as pessoas. Vamos respeitar a história do instrumento, a evolução do instrumento. Porque muitas pessoas querem tocar o instrumento, mas não respeitando no sentido de fazer qualquer coisa no tamborim. Ainda falar que toca tamborim, sabe? E não estudar de fato o instrumento. Então eu não estou falando para ser craque, mas de buscar sempre estudar e melhorar em prol da história do instrumento. E não cair na zona de conforto, tipo, o que eu faço já tá bom, sabe? Nunca pense dessa forma. Vamos respeitar aí e seguir com essa evolução a história do instrumento, tá bom? Então agora nesse vídeo você já entendeu mais ou menos a função do tamborim na bateria e a importância que é aprender ele de verdade, independente de onde você for tocar. No próximo vídeo eu vou continuar falando sobre o próximo processo de aprendizagem, né? A próxima etapa desse longo processo que é aprender a tocar tamborim. E se você curtiu, deixa seu like aí, se inscreva no canal, ative as notificações, porque aqui tem muito papo sobre bateria, sobre tamborim e tudo mais que você gostar desse universo fantástico das baterias, tá bom? Fiquem ligados aí, até o próximo vídeo.